Filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Com poder e glória. Então se verá o Filho do homem, Filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Então se verá. Vai, continua. Pai iluminou Os nossos corações, nos libertou através da verdade, unimos com seu amor. O Pai iluminou os nossos sentimentos. Sua grande e perfeita vontade, Ele nos fez uns bons, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e o amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e o amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e o amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Boa noite, amado Deus. Boa noite. E um irmão para ler Mateus 24. Mateus 24. Uma advertência que Jesus ele colocou na sua igreja, ficar sempre vigilante. Mateus 24. Vamos estudar sobre a advertência que tem que estar no nosso livro. Posso ler? Pode ler, irmão. Lemos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como é que você entende essa advertência de Jesus no nosso meio religioso que nós estamos vivendo hoje? Jesus, ele alerta, ele está alertando aqui
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, vocês. Interessante. Se possível, eu. Como nós sendo os próprios eleitos. Então, como é que podemos entender essa advertência de Jesus dando na sua igreja? Interessante, irmão Cláudio, quando ele fala aqui, né, ó, 24, e falam tão grandes sinais, né, e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos, né? Então, interessante o que eu quero falar com isso que Jesus está falando e alertando, né, o povo, né, e também alertando a cada um de nós. Interessante que nós vemos nas grandes denominações, que acontece lá prodígios, né, milagres e até maravilhas. E as pessoas têm um conhecimento de que porque está acontecendo prodígio, milagre, Deus o quê? Deus está lá, né? Deus está. Então, quando Jesus adverte as pessoas sobre essa questão do falso profeta, né, o falso cristão, vai fazer acontecer tudo isso, prodígio, milagre, maravilha. Pode te perguntar, será que é Deus que está operando? Essa é a pergunta. Porque você já escutaram que as pessoas falam assim, não, Deus está lá. Porque lá está tendo prodígio, está tendo milagre, está tendo a expulsação do demônio, né? Então eles pensam que está acontecendo isso, Deus está presente, né? Não é verdade? E você vê aqui ele alertando dessas coisas que iam acontecer, né? E realmente já está acontecendo. É um alerta, né? Uma das grandes coisas que Jesus está alertando é sobre essa maneira de prodígios e sinais. Muitos vão alegar, vão puxar a bandeira dizendo que Cristo está aqui. Isso está acontecendo porque Deus está com nós. Mas nós sabemos que no decorrer da história bíblica, né, se você for mais profundo, você vai ver aqueles seguidores de Cristo não dando um valor total à carne. Por exemplo, hoje, na maioria das denominações, as pessoas estão procurando uma cura, aquela cura realmente daquele momento. Aquela cura, vamos supor, de 100 anos, de 120 anos. E esquecendo que, no decorrer dessa caminhada, ela pode ser enganada e ser envolvida pelo espírito do engano, porque recebeu uma cura, recebeu uma bênção. E se você for dar uma olhada na caminhada, nós sabemos que existe aqui em Canindé um salão lá cheio de pedaços de mão, de barro, de pau, bênção que aquelas pessoas receberam, a graça, né? Eles chamam graça. Perna, pessoas que receberam essa cura de tal entidade, de tal santo. Então, aquela pergunta que foi, quem é que está por detrás dessa situação? Então, o trabalho do inimigo é querer que os próprios eleitos busquem, né, essa tipo de cura e rejeite realmente a palavra da verdade, a ser salvo. Então, Deus, quando você rejeita o que está escrito, o que pode acontecer é que a operação do erro ela pode também estar no seu vida. E sabemos disso. A Bíblia ela vai, no decorrer no decorrer aqui das cartas, mostrar que Paulo ele fala tudo isso. Ele fala, ó, por não amar a verdade, Deus vai entregar o Espírito do engano. Então o Espírito do engano, irmão, ele vai estar ao nosso derredor, todo o tempo. E esse Espírito do engano, Abraão e Marta
no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, esse espírito de engano, ele vai estar ao nosso derredor, nos ensinando. E Jesus disse que, se possível, é para enganar os eleitos de Deus, as pessoas que Deus tem chamado. Capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ensino de quem? Demônios ensinando. As pessoas vão se apostatar, vão deixar a verdade para seguir, né, a espíritos enganadores e a ensino. Doutrinas de demônios, né? Ensinamento. Então nós olhamos para o mundo neopentecostal, porque tem um pentecostal, né, que é aquela doutrina sobre vestimenta, né, sobre... O pentecostal, ele se preocupa muito no zelo, né? Cabelo cortado, roupa, mulher não pode andar de calça, essa doutrina. E nós vimos também o neopentecostal, que ele vem pregar sobre a nossa vida financeira, o nosso casamento, ele tem que estar bom, e tudo isso. E a gente não vê, né, essa colocação na vida cotidiana da igreja primitiva. E se realmente nós somos a igreja primitiva, nós temos que ver aonde nós estamos pegando esses ensinamentos. Então, o neopentecostal, ele vai pegar, né, aquele ensinamento que é aquele ensinamento passageiro. É para aqui e agora. Como a irmã leu aí no 1 Timóteo, capítulo 4. Leia mais, continua lendo aí, por favor. Eu leio de novo, repetindo, e leio de novo. Nós 4:1. 4:1 e a gente vai descer até o 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, qual é o ensino de demônio que a gente vê aqui, que Paulo está, o que o Espírito Santo está alertando, né, ao jovem Timóteo? Aquele jovem que ia viver lá na cidade de Éfeso, porque essa carta aqui é dirigida para Timóteo. Mas Timóteo, ele tinha um trabalho na cidade de Éfeso. E ele estava vendo aqui, né, que estava sendo infiltrado, né, esses erros. Então, como é que podemos ver aqui o ensino de demônio, né, no meio daquela igreja? Mentira, proibição do líder, né? Aquele líder, que, como o senhor, por exemplo, o irmão Antônio aqui, ele é casado, tem uma esposa, marido de sua mulher. Isso é o que a Bíblia mostra como um ensino verdadeiro. E Pedro, como sendo, eles dizem que Pedro é o primeiro papa, o papa não pode ser casado, Pedro tinha sogra. Então, quem tem sogra é casado. Então, a gente vê aqui que a proibição do casamento, né, é um ensino de quem? De demônio. A abstinência também de certos alimentos. Que a gente vê em várias denominações que
não pode comer certo tipo de alimento. Mas aqui, no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom. E se você orar, agradecendo a Deus, Deus vai abençoar. Então, nós vemos que Jesus, ele fala que muitas pessoas vão se levantar com os ensinamentos, dizendo que são ensinamentos de Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente vê que a igreja tem os 5 cânticos, tem o momento da ceia, tem o momento da oferta e o momento da pregação. Só é aquilo. Não tem nada que possa. Aí você vai se achando que aquilo que está sendo feito é uma coisa banal. Às vezes quer acrescentar algo, né? Quer acrescentar que o Espírito Santo não deixa escrito. E aí é onde a gente pode realmente estar caindo. E aqui a gente vê que a igreja primitiva realmente tinha cura. Mas essa cura não era dada por qualquer um. Era só os apóstolos que faziam cura no primeiro século. E além disso, ele passava o poder, né, do Espírito Santo, uma pessoa também poder fazer cura. Então, quando morreu o último apóstolo, quando morreu aquela última pessoa que fazia aqueles milagres verdadeiros, cessou. Então, hoje que estão pregando, estão querendo ressuscitar, a gente vê que não é de acordo mais com a vontade de Deus. Agora sim, claro, né? De que o irmão falou bem expressamente, na cura momentânea, né? Que os apóstolos tinham esse poder, né? De chegar lá e curar em nome de Jesus, né? E podia passar esse poder através da posição das irmãos, mas já o que recebi não podia passar. Não podia passar. Não podia. Agora, certo, hoje o nosso Deus da cura pode se curar. Mas como? Através das nossas orações, intercessões. Ele pode ainda operar milagres como já fez, porque eu creio que nós podemos contar a história de grandes milagres que Deus fez em nossas vidas, né? Não é verdade? Mas não vai estar pregando da maneira que eles estão pregando. Exatamente. Né? Dessas... Não, aí não tem mais Não. Aí só ficou com os apóstolos, os que receberam pelos apóstolos, uma vez morrendo, acabou daquela maneira imediata que eu estou falando, né? Tá entendendo? Que nem o cara que estava lá no Pedro, né? Não tem um homem empate, né? Mas te levanta e anda, né? Em nome de Jesus. Não dessa maneira, mas hoje através da oração, da intercessão, Deus pode curar. E se ele não curar, ele vai dar força para a gente sustentar. Então, você pode ver, irmão, que as pessoas estão sendo manipuladas. Se você olhar um prédiozinho igual a esse aí, o apóstolo dessa velha, vai ter uma placa dizendo, olha, segunda-feira, dia dos milagres. Terça-feira, dia dos empresários. Né? E vai descendo uma lista, irmão, que não tem nada a ver com a vida espiritual. Estão ensinando, estão pregando, né? Isso aí. Uma das coisas que está tentando entrar na igreja de Cristo, desde o tempo que o menino foi para o seminário, chegaram com a ideia de que a ceia do Senhor tinha que ser 5 minutos. Aí eu digo, irmão, a ceia é o ponto central da nossa reunião. Os irmãos do primeiro século, eles se reuniam para fazer memória do Senhor. Tinha aquela comelança, né? Tinha aquela comelança, mas os irmãos, no momento oportuno, eles tinham aquele momento de lembrar do Senhor. Isso aí, ó, é uma heresia que querem colocar na igreja. O ponto alto, a gente enfatizar, falar
que Cristo morreu pelo nosso pecado e inculcar isso na nossa mente e na mente de cada irmão. Mostrar que aquele pão que a pessoa está comendo, né, é um pão para alimentar a sua vida espiritual durante a semana. Enfatizar, se você comer indignamente, você vai passar, né, juízo diante de Deus. Mas agora você tem que diminuir o tempo da ceia do Senhor. E o que está ainda acontecendo? Agora, a gente vê que estão botando o suco e um pão no mesmo copo. E o irmão agora faz só uma oração por 2 alimentos. Isso é tirar o que está o quê? Escrito. Jesus orou pelo quê? Pelo pão e orou também pelo suco. Então, a gente vê que as pessoas estão querendo tirar o ponto central da nossa reunião, da nossa adoração. E quem é que está querendo fazer isso? O inimigo da nossa alma. Ele não quer que você mais pense no decorrer da semana sobre o sacrifício que Jesus fez por você, ou por mim, ou por mundo inteiro. Ele quer que você, tanto a oferta como a ceia do Senhor é só um enchimento do povo. Que o principal é aquele camarada pecador que vai falar lá das grandezas de Deus. A gente tem que abrir os olhos sobre essas coisas que estão querendo também tirar a igreja. Porque surgirão essas pessoas no nosso meio, ensinando essas doutrinas. E vamos lá para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mostrar também que tanto essa alteração do erro, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Qual capítulo? Capítulo 2, de 2 Tessalonicenses. Então, essas são algumas advertências do nosso meio que a gente tem que ficar ligado se a gente realmente estamos com Cristo. Devemos prestar atenção à palavra. Continua. Pode ler? 7 e 8, Não. Capítulo 2, versículo 7. versículo 7 até o 12. Ou 12. E aí você pode até explicar. Não, só ler. Explicar tudo. Não ler. Não, 7. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora retém, até que do meu seja retirado. Então será revelado o ímpio, a que o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua boca. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, o que, irmãos? Da mentira. Maravilhas, né? Aqui, perdão, da mentira. E com todo engano da injustiça para os que operam, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus livrará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, nós tiveram prazer na iniquidade. Então, só aqui o ponto que eu falei lá, né, de Mateus, né, ó. E eu falei, olha aqui, ó, no versículo 9, né, irmãos? Olha aqui, ó, a esse cuja vinda, ó, é segundo a eficácia o quê? De Satanás. Com todo o quê, irmãos? E sinais e o quê? Então, será que é Deus que está operando aqui esse prodígio? Aquelas maravilhas, né? Que
E as pessoas não vão falar porque está acontecendo isso. Mas nós vemos que Satanás tem tudo o quê? Esse poder, né? De operar prodígios, milagres, né? Então poder se transfigurar em um de luz, né? Para enganar a luz, né? Porque as pessoas têm essa percepção, não, lá Deus está lá, porque está acontecendo tudo isso. Daí a Bíblia nos mostra ao contrário. Porque o que eu quero dizer? Porque as escrituras, ela está mostrando a situação da operação do erro. Na operação do erro, ela pode vir através de mim. Você, através daquela pessoa maior no nosso meio. É o que está acontecendo. Estão querendo realmente tirar, se eles conseguirem tirar a ceia do Senhor do culto, eles conseguirem tirar a ceia do Senhor do culto, deixar a ceia para 5 minutos, 2 minutos, eles estão tirando o mais principal da adoração. Irmão, fica melhor isso aqui. Por isso Deus nos enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Muito bem. Qual o versículo? Versículo 11. E por isso Deus me enviará o quê? A operação do erro, para que crê o quê? Na mentira, né? Para que sejam julgados todos os que não creram. Pronto. Agora o 12 vai falar, né? Ó, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Quando tiveram o quê? O prazer o quê? Então, pronto, isso aqui é para aquelas pessoas que desprezaram o que é a verdade. Tá entendendo? Então Deus vai lá e. É o que eu estava falando. Quer dizer, a gente acha chato o culto, os 7 cânticos. Aí depois a gente sabe que vem uma ceia. Depois a gente sabe que vem um oferta. E depois a gente sabe que vem uma pregação. Isso durante 40 anos que a gente passar aqui, vai se tornar monótono, chato. Mas eu não estou acolhendo isso como verdade. Estou me deleitando porque eu estou vendo por aí. Aí Deus me entrega ao Espírito do erro. Por exemplo, tem pessoas aí, rapaz, realmente eloquentes na internet, que pode desviar o da gente, muito cada um de nós. A gente deixa de ouvir as nossas mensagens para se deleitar com a injustiça do que o povo está me ensinando. E aí a gente pode cair, Deus nos entregar a operação do erro. Porque nós não estamos acolhendo a verdade central que nós temos como sendo verdade. Isso é o perigo. Isso é o perigo. É por isso que quando a gente tentar estudar a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia. Não tem que estudar o que estão pregando por aí. A gente vai trazer uma heresia para vir na casa de Deus. O próprio Cícero, ele já explicou ao Senhor sobre Deus entrega a alteração dele. Quando a gente se deleita, não, esse culto de vocês aí não é verdadeiro, não. Porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aí, Deus diz, você não quer me adorar da maneira bíblica, você só entrega a alteração dele. Aqui, irmão, no versículo 10, ó, falou, eu estava bem explicado. Ele não fez a pergunta, né? Ó, no Tessalonicenses, né? Ó, no versículo 10 ele fala: e por todo engano da justiça, para o que os que perecem. Porque não receberam o quê? O amor o quê? Então, é para aquelas pessoas que não receberam o quê? O amor, eles preferiram a mentira do que o quê? Então Deus vai lá e nosso Espírito não sai isso, porque eles preferiram a mentira do que a verdade. Mais ou menos o que fala lá em João capítulo 1, quando Jesus veio para os seus Pessoas rejeitadas. rejeitados, mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem chamados Filhos de Deus. filhos de Deus, né? Então ele vem, Jesus vem, ensina, mostra, mas se você não quer, então ele deixa.
Aí vai lá e trouxe o Espírito dele, para as pessoas realmente querer ser Porque esse encantadas, né? espírito já está no mundo dele, né? Tem muito Foi espírito, criado, é. tá lá. Adão e Eva com o santo bom. E aí veio quem? Já fez a mentira, enganar. E eles realmente, eles dois lá, não se deleitaram na verdade. Porque Deus disse o quê? Não pode. Se comer, vai morrer. Mas o diabo vem, não é assim não. Vocês não vão morrer, pelo contrário. Vocês vão ficar conhecendo. É interessante que a mentira do diabo não foi uma mentira completa, não. Foi uma forma. Foi verdade. Porque, irmão, entra um exemplo aqui que a notação foi muito interessante, que pode acontecer no meio de nós, né? Os caras vêm, rapaz, mas na Bíblia não está dizendo que você é proibido o instrumento, né? Na adoração. Onde é que está dizendo? Mas a Bíblia também não está dizendo que é para usar o que instrumento o quê? Na adoração. Aí pode, rapaz, realmente, vamos aproveitar usar um violãozinho aqui na adoração, né? Ou uma bateria. É o que está acontecendo nas igrejas de Cristo, né? E muitos já estão usando instrumentos. Porque não se conformando mais com a pura verdade, vai acrescentando. E essas coisas que vão entrando vai começando a sair da sua doutrina, né? Sai da doutrina. E é isso que, se você for dar uma olhada no Velho Testamento, Deus é um Deus, ele gosta de as coisas tudo da maneira que ele deixa escrito. Quando ele mandou fazer a arca, que a arca representa quem? A arca. Jesus Cristo. Ele deu toda a medida, todo o tamanho, a largura, tudo, como ela tinha que ser, ouro, né? Que o homem comum podia pegar. Quando o homem comum tentou fazer uma bondade segurando a arca, ele morreu. Mas por quê? Porque estava escrito que não poderia pegar na arca. Só os levitas com os varais que poderiam pegar. Aí, lá o rapaz pegou e morreu. Foi mal Deus? Não, foi mal. Você desobedeceu o que estava escrito. Então, aquilo que está escrito, ele é fundamental para nós. Quer dizer, Gálatas, capítulo 1, só para encerrar, Sérgio. Quer ler, Matheus? Gálatas, capítulo 1, vai dar uma boa, pegando aí uma intimidade. Vai encerrar, vê? Bom, Estou brincando. capítulo 1, versículo 6. Porque tu fala como se encerrar, tem que encerrar, né? Não, é quando era eu também. Não, Brincadeira cristã, né? vamos passar mais agora. Versículo 6 ao 9, viu? Qual o capítulo? Capítulo 1, do livro de Gálatas. Ó, pode ir. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anatema, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já recebeu, que esse seja anatema. Pois é. Ó, os irmãos têm recebido a verdade, o Evangelho que salva. Como nós podemos obedecer o Evangelho? É no momento que a gente entra dentro daquela água, que o irmão nos baixa e nos levanta. Naquele momento nós estamos obedecendo a morte, a sepultura e a ressurreição. Nós estamos sendo purificados diante de Deus. Nós estamos recebendo naquele momento ali o que é santo no nosso corpo, que passou a ser santo. Recebemos o santo, o
Espírito Santo na nossa vida. E aí, a gente passa a viver no batismo. Só que os irmãos, ele estava passando tão depressa para outro ensinamento que Jesus, né? Que Jesus falou sobre o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o quê? A minha morte, a minha sepultura e a minha ressurreição. O Evangelho. Quem crê nessa morte e nessa ressurreição, e se batizar, será o quê? Salvo. Então, aqui, nesse contexto, ele está botando o batismo, mais a circuncisão. E ele estava o quê? Pervertendo, tirando aquela verdade, pervertendo o ensinamento verdadeiro. Então, essas pessoas que estavam pervertendo o ensinamento eram pessoas anátemas, pessoas amaldiçoadas, pessoas que estavam ensinando não mais a salvação, mas uma maldição. Então, devemos, irmãos, ver que se no nosso culto, chega algum ensinamentozinho, né, como eu tive muito cuidado, digo, isso aí está errado. O ponto central do culto é assim, sim. Quer dizer, qualquer pessoa pode entregar-se ao Senhor. O que você acha? Faltou o irmão Antônio. Não, Edmilson, entrega aí. A gente não sabe nem como o Edmilson estava durante a semana, para ele poder entregar a ceia. Quem foi que entregou a ceia no momento da ceia? O próprio Senhor Jesus. Um corpo, né? Ele se santificando, ele mesmo entregou a própria ceia. Mas ver um exemplo lá que estava tendo aquela confusão lá no começo lá, né? Aí as meninas estavam reclamando tudo, né? Então, então vai ter que escolher diácono, né? Para poder servir. E tinha os pré-requisitos, vocês viram os pré-requisitos para poder servir. Né? Bom testemunho, né? Só para poder servir. E ali era a celera, servir mesmo um alimento. Que era muita gente, né? Compartilhar a cesta básica. Exatamente. Então, o apóstolo Pedro mandou para qualquer pessoa, não, para qualquer pessoa aí quando servir, não. O diácono vai ter que ser assim, os mesmos pré-requisitos como o presbítero. Então, o que eu quero enfatizar, irmão, tem certos ensinamentos que está entrando na igreja do Senhor, que quer tirar o ponto central da nossa relação. E a gente tem que ficar de olho. O que estão inventando aí é um copinho agora de suco, já com pão aqui, e você faz só uma oração. E já passa para outra. Jesus, ele orou tanto em um como orou no outro. E se a gente tirar isso aí, ele está tirando o quê? Ele está tirando o quê? Então, irmão, vão surgir falsos ensinamentos, vão surgir falsos cristos. Se possível, para enganar nós. De todo jeito, por sinais, Na verdade, eles já estão aí. porque o pessoal diz que Satanás foi preso, né? Ele foi preso durante os primeiros 1000 anos da igreja. Mas Apocalipse diz que era preciso ele ser solto. Depois do ano 1000, ele foi solto. E aí o negócio pegou. E ele está curioso de cada um de nós. Irmão, Satanás ele não está preocupado com denominação, não. Ele está preocupado com um corpo que Jesus deixou no mundo. Um corpo. E é nós. De casa, em qualquer canto, ele vai querer nos sacrificar. Estejamos sempre alerta quando algum irmão grande na fé trouxer alguma heresia. Olha se está na Escritura. Olha se está na Escritura. Se não tiver, chega com esse irmão, chame ele de canto, irmão, e mostra isso aqui.
Ele tem base bíblica. Porque se não tiver base bíblica, irmão, nós podemos estar entrando em outro caminho. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Nossas irmandades não valem nada se ele não tiver em Cristo. Advertência que Jesus deu. Vem? É interessante que esse Não. texto, né, fala muito de milagres, prodígios, operações, mas tudo se resume na vontade do homem. Que é aquilo que você quer. Ou seja, embora tudo isso esteja aí, ele ainda é uma decisão pessoal nossa. É o Espírito, com todos os seus poderes milagres, ele não vai nos forçar nada. Pode até soprar nos ouvidos, mas a decisão ainda é pessoal. Ou seja, receber da verdade, a verdade vai estar sempre guiando, libertando, orientando, né? E nada como as escrituras, né? Para você estar A leitura ela é fundamental. A gente não se tornar enganado no meio da caminhada. Interessante que, vendo esse texto bíblico, né, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li escondido, eu tinha raiva de crente, né? Ao me confessar para chegar ao crente, e se ao chegar para entregar os papelzinhos, eu não recebi nunca nenhum. Aí o Elton me deu uma Bíbliazinha e eu toquei na gaveta. Como eu tinha esse sentimento de ruindade com esse cristão, eu não queria me entregar, entendeu? Eu comecei a ler a Bíblia, escondi dela, escondi dele. Aí eu vi muitas coisas da Bíblia que condiziam comigo, irmão. Aí a minha mulher, agora ela deixou de mão, mas antigamente ela, na vida dela me chamava de beijo, de certinho. É muito certinho, é muito certinho o outro, entendeu? Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu percebi, meu Deus, eu agradeci a Deus, né? Porque eu tive uma vida e vim de lá para cá, com um pouco de estudo, mas eu tinha uma sabedoria de não querer nada errado. Irmão, era todo jeito, se eu pegasse uma coisa naquele, ainda hoje ela estava tudo sem canto. Tudo que é meu tem um canto. O meu trabalho, a minha escola, tudo tem canto. E às vezes eu fico pensando que se minha vida é desorganizada, tudo que eu tenho onde eu estiver, a minha vida do meu jeito vai ser. Eu pensei nisso. E ela me chama de beijo. Hoje, irmão, ela que me come. Ficando velho, calejado. E ela, às vezes, eu faço vacilo e alguma coisa errada, ela me come. Mas quem nem eu, sempre vejo isso aí, né? Porque que Deus está se acabar de ler aí nós tudinho, é tudo certo. Porque com Deus não tem desvio de nada. Ou é ou não é. Ou é certo ou não é. Entendeu? Não tem negócio de vamos ajeitar, vamos fazer aqui. Não, Melhorar, né? é desse jeito que está escrito aqui. Ou então você vai, se você não cumprir, a sua vida cristã está sendo vã. O interessante é que ali na igreja do cristão dele, eu vi irmão dizer que não ia mais para a igreja porque o irmão trouxe uma mensagem que condizia com ele. Às vezes ele tinha passado aquela semana com aquele contexto da vestimenta, a mensagem que ele trouxe. Só que quando eu aprendi a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler, que eu lia mesmo, eu comecei de João, aí eu gostei, que foi no meio, aí eu voltei para conversar, eu li o primeiro, uma folha de um lado e outro. Quando você entende que você é eleito, entende? No correr da sua vida cristã vai ter muito texto que você tem acabado de passar aquela semana. O irmão traz uma coisa ali que você tem feito aqui tudo ali aquela semana, um mês. Aí o irmão que já está com pé de sair da igreja, eu não vou mais não. O irmão veio aqui dali a proposta, ele sabe de alguma coisa. Como é que pode o negócio daquele? Sai com revelação. Porque aqui que Deus deixou aqui,
congregar. Não é isso aí, irmão. Nosso alimento é isso aqui. Para se quem quiser se manter na vida cristã. Porque se você ficar lá fora, você fica. O cara que nem eu sou, eu trabalho em construção civil, no meio de 5 anos, de 200. E eu sempre gostei de brincadeira. Sempre, eu não tenho, acho que aquele menino gostava quando eu era pequeno, do vídeo dele. E eu acho que quando eu saí de tanta história, piada, porque eu acompanhava minha mãe por todo velório era aí. Eu aprendi as coisas de jeito mais. E eu gravava e via, mas eu sei de piada. E às vezes eu me toco na obra, eu estava contando uma piada, aí às vezes, não vou mentir não, irmão. Ninguém pode mentir não. Dá vontade de eu contar, irmão. Mas Deus é isso, não. Pai sorri, né, pai? Eita, deixa eu contar a minha agora aqui. Só não ria gargalhando que eles riam, irmão. Vou mentir muito. Mas tem as piadas gostam. Eu não brinquei muito não, olha aqui, brincadeira cristã, né? Aí se eu for contar uma, do tanto que eu sei, todo irmão, eu deixo ser cristão ali, ele. Por isso que aí. É mais interessante, o pai fala no velório. Antigamente o povo, a sua mulher era menina, né? Ia pro velório, planteava mesmo, chorava. Mas você vai no velório, irmão, você olha ali o defunto, né? Aí tu vai lá pra fora. Quando tu chega lá fora, tu esquece de defunto. Não, mas Porque lá tem piada, tem chá, tem bolacha, e a gargalhada no meio do mundo, tá? E os caras começam a inventar mentira. E o defunto lá, sozinho. a minha cunhada morreu quando É, ela tinha 2 gatos dormindo no rosto dela, pobre sozinho lá. Eu tenho fé. Só o gato na irmã dela. E a Só negada lá fora. fora os que eu ouvi falar. Rapaz, eu vou tomar uma pra passar a noite. É, Acabou. tá sendo gravado aí, né? Não, mas isso aí é normal. Pode sair coisa que não é pra sair, né? Eu não corto, eu não corto, não. É só as mentiras aí de bonitinho que eu não corto, não. Irmão Antônio, olha irmão Antônio chileno. Señor Dios, ha sido una tarde muy aproveitadora, todo mundo contando su historia, foi muito bom haber venido aqui esta noite para compartir con nuestros hermanos este momento tan agradable que es relacionalmente a Dios. En nombre del Señor, amén. Amém. Ei, É, mas essa piada agora não. O Drico tá